Então, vamos lá. A palestra de hoje, então, é sobre o culto no lar, certo? E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou começar com uma história, né? A primeira história desse livro aqui, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio, Jesus no Lar. Então, é uma história falando exatamente do culto cristão no lar, a história número 1 desse livro. Vamos lá. Povoara-se o firmamento de estrelas. Dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, readiguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, nessa história, né? Então Jesus, convidando os familiares dos apóstolos à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então esse é o livro, né, Jesus no Lar, com essa primeira história. É um livro, como eu já comentei aqui em outra palestra, né? Um livro muito interessante para o culto no lar, porque são histórias bem legais, né? Bem interessantes. Tem ele à venda, inclusive, na nossa secretaria, quem quiser, né? Está lá disponível. E eu vou falar mais um pouquinho, né, sobre essa história do culto no lar.
um pouquinho da importância, né? Se o nosso lar estiver em paz, com certeza o mundo vai estar em paz. Não resta a menor dúvida. Então, essa é um evangelho no lar e no coração, certo? É um livreto que tem da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Amplie o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o evangelho no lar e no coração. Paz no lar, paz na humanidade. É uma campanha, então, que a Federação Espírita Brasileira faz, né? Desse livreto, ele tem disponível na internet, falando sobre isso. Eu peguei algumas partes, resumidamente, só para a gente reforçar a questão do culto no lar. Finalidade. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Segundo, criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Terceiro, pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, proporciona a cada uma vivência tranquila e equilibrada. Quarta finalidade: higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. 6. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Então, essas são as finalidades, né? Enfim, se o lar está em paz, né, o mundo vai estar em paz. E nós vamos estar mais coerentes conosco mesmos, mais tranquilos, conseguindo a paz no nosso coração. Então, é realmente uma grande oportunidade da gente conseguir um pouco mais de paz. Roteiro. Pode-se deixar uma jarra com água limpa e filtrada sobre a mesa para ser fluidificada durante a reunião. A mesma deve ser distribuída nos presentes para ser bebida ao término do culto do Evangelho. Primeiro, início da reunião, prece simples e espontânea. Segundo, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Começar desde o prefácio, lendo um item ou dois na sequência. Pode ser outros livros, né? A FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, recomenda o Evangelho, mas pode ser também outros livros, como Jesus no Lar, e outros numa lista que eu vou passar no final, tá? Comentários sobre o texto lido devem ser breves, contando com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. 4. Vibrações pela fraternidade, pela paz e equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes e por aqueles que têm sob a sua responsabilidade crianças, jovens, adultos e idosos. Pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, mentalizando paz, harmonia e saúde para o corpo e para o espírito. 5. Pedidos. Pode-se pedir pelos parentes, amigos, por pessoas que não participam do círculo de amizades e por toda a humanidade. 6. Prece de encerramento. Simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Então, nessa parte, né, vamos ter certeza que a Falange Unidos para o Bem, os nossos anjos de guarda, todos espíritos amigos vão estar olhando pela gente nesse dia. É bom ter um horário fixo, né, para fazer, tipo assim, sei lá, se puder todo mundo, domingo às 8 horas da noite, né, todo mundo faz eles no mesmo dia, semanalmente, é legal. Eu, pessoalmente, na minha casa, a gente faz exatamente no mesmo horário, não, mas mais ou menos no mesmo horário. Enfim, em função das circunstâncias, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem gente que é bem rígido, começa daquele horário, de qualquer jeito. Mas enfim, importante é fazer, importante estar em prece, uma vez por semana. E um detalhe importante é essa observação. A prática do Evangelho do Lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Não é.
de forma alguma. Toda intuição e inspiração que possam ocorrer deve ficar no campo dos comentários gerais, no momento oportuno. Então, não é uma reunião mediúnica, é uma reunião realmente de prece só. Muito importante esse aspecto. Ok? E livros recomendados, né? Isso aí também está tudo do livreto, tá? Eu peguei isso do livreto da FEB, onde também vocês encontram ele facilmente na internet. Posso também até enviar pelo WhatsApp também para quem quiser. E tem um folheto de uma página, uma folha mesmo, né? Uma página sobre essas orientações. Tem também aqui na secretaria, eu não sei se ficou pronto, mas vai ter lá sempre, se não tiver hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, são livros de Emmanuel muito bons para esse tipo de Evangelho no Lar, de leitura, né? De estudo. Agenda Cristã, Jesus no Lar, Alvorada Cristã, que é outro livro dele, Neio Lúcio, muito bom também. Luz no Lar, Deus Aguarda, Evangelho em Casa, de Meimei, e Mestre de Amor, de Joana de Ângeles. Enfim, façam um culto no lar. Essa palestra de hoje é um incentivo para isso. É importante para a gente estar mais sintonizado com os nossos anjos de guarda, com os nossos protetores, com a Falange Unidos para o Bem. Com certeza vão estar ali ajudando, né, nos orientando. E não, é semanalmente, não é todo dia, né? Uma vez por semana, coloca lá uma jarra com água ou copo com água. Eu deixo o copo mesmo para cada um, que aí fica até específico, né? Mas cada um faça da sua forma, mas faça. Enfim. Então era sobre isso que eu queria falar hoje. Agradeço a atenção de todos e vamos então passar aí para a próxima parte. Obrigado.